Olá, esse é um vídeo rápido para mostrar como fazer a instalação do Visual Studio 2019. Vamos ver como baixar, como fazer configuração e a instalação, principalmente para você que está iniciando agora no ambiente .NET. Bora lá? Muito bem, vamos então iniciar falando sobre IDE. O que é uma IDE? O Visual Studio é uma IDE. IDE vem do acrônimo Integrated Development Environment, ou seja, ambiente de desenvolvimento integrado. É um software, um grande software parrudo, aonde o desenvolvedor, o cara que programa, o programador, vai codificar, vai criar os seus programas. Muito bem, dito isso então, vamos mostrar aqui alguns tipos de IDEs que existem hoje disponíveis, né? Nós temos o Visual Studio .NET, que na minha opinião é o IDE mais completo do mercado hoje, mais cheio de recurso para você, e ele foca principalmente nas linguagens do ambiente .NET. Vamos mostrar um pouquinho e falar rapidamente sobre isso. Visual Studio Code também da Microsoft, só que ele é bem mais enxuto, bem menor e tem uma amplitude, apesar de ser enxuto, né, você pode baixar plugins, instalar os plugins e trabalhar com diversas linguagens. Então ele está muito utilizado hoje em dia e foi muito bem aceito pelos codificadores de diversas linguagens, tá? E você pode trabalhar com C#, pode trabalhar com C, C++, também pode trabalhar com Python, também pode trabalhar com até Java e outras linguagens. Bom, a gente tem Eclipse, que é uma ideia focada para o Java, IntelliJ, que é também uma outra IDE para o Java, Android Studio, que é uma outra IDE para você fazer desenvolvimento de aplicativos Android e por aí vai, tá? Tem várias IDEs, eu procurei listar aqui algumas só para que vocês consigam analisar e compreender e ver o que você vai utilizar, que é realmente o Visual Studio .NET, é o primeirão lá, é o Visual Studio mesmo, né? Que é o que a gente vai mostrar como instala. Muito bem. Bom, aqui é uma visão das linguagens que a gente tem, né? E com essas linguagens todas você pode, por exemplo, trabalhar no Visual Studio, né? Algumas delas você vai ter que baixar um plugin ou outro, porque as principais são as do ambiente .NET, que são essas que estão aqui, olha. É o C#, C++, o VBNet, essas são as nativas, né? E lógico, se você for fazer a parte do front-end toda, também, né? Imagina que você está construindo uma aplicação para a web, você tem que desenvolver o que a gente chama aqui de front-end, que é aquilo que vai rodar no browser, e o que roda no browser hoje é JavaScript, né? Tá começando a nascer aí novas vertentes com WebAssembly, mas hoje o que mais se usa para o browser, para rodar no browser, para montar a tua aplicação web, são esses três carinhas aqui. HTML, que não é uma linguagem, é uma linguagem de marcação, não é uma linguagem de programação. JavaScript, que aí sim é uma linguagem muito usada, né? CSS, que também é utilizada para formatação. E aqui embaixo eu botei os três principais frameworks que você pode utilizar, framework JavaScript, né? Ou você usa o JavaScript nativo, puro, ou você pode utilizar um dos frameworks de JavaScript mais utilizados pelo mercado, que, por exemplo, Angular, React e Vue. Então, essa é uma visão aqui do desenvolvimento de código para front-end. Tá? Isso daqui tudo você pode utilizar no Visual Studio para construir as páginas, as telas que o teu usuário vai visualizar.
Por isso é que a gente chama aqui de front-end, né? Bom, e no back-end, ou seja, no servidor de retaguarda que vai receber as requisições do front, aí você tem diversas outras linguagens que também você pode trabalhar com o Visual Studio, mas as que nasceram com o Visual Studio são esse conjunto aqui dessas três aqui de cima, C#, a principal, C++, VBNet. Né? Então essas aqui são as principais. Ah, posso trabalhar com Python? Pode. Pode trabalhar com Python também no Visual Studio. Posso trabalhar com Node? Com certeza. Pode também trabalhar com Node no Visual Studio. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho durante a configuração como é que você até configura isso aqui. E SQL. Né? Então todo sistema tem que guardar as informações em algum lugar. E normalmente se guarda num banco de dados. Então está aqui o SQL representado e a linguagem SQL. Né? Então o teu Visual Studio ele também tem, utilizando o .NET Framework, que é a biblioteca principal do ambiente Windows, né? E ele tem vários recursos para que você consiga, com essas linguagens, acessar banco de dados. E o banco de dados principal, ele pode trabalhar com diversos outros bancos de dados, ele tem conectores para MySQL, para Oracle, para qualquer banco de dados que você queira, você vai encontrar aqui, inclusive MongoDB, bancos de dados não relacionais, né, NoSQL, você tem MongoDB e etc. Nós vamos ter um vídeo que eu falo sobre isso, eu falo sobre tipos de banco de dados. Então procure, faça a sua inscrição para ser avisado quando lançar novos vídeos, tá? E aí você vai poder acompanhar também e se atualizar. Muito bem, então o SQL para acessar banco de dados, ok? Bom, vamos lá então, vamos fazer o download então, começar pelo download, né? Bom, a primeira coisa é pesquisar, e aí você pode pesquisar simplesmente Visual Studio, digitando Visual Studio. Repare que vai aparecer também a opção do Visual Studio Code, mas esse vídeo daqui eu vou falar sobre o Visual Studio simplesmente, né, o puro, o Visual Studio mais parrudo, o Visual Studio .NET, que nós falamos agora há pouco. Então vamos lá, Visual Studio, ok, ele vai pesquisar e vai trazer aqui para a gente. E uma das opções aqui vai ser o próprio site dele, olha, visualstudio.microsoft.com, tá bom? Bom, esse nome pode mudar, às vezes a Microsoft muda, então é por isso que eu quis mostrar aqui a pesquisa, né? É melhor você pesquisar, porque pode ser que acabe não sendo mais esse endereço aqui. Hoje está com esse endereço, visualstudio.microsoft.com, e ele já acrescenta ali para mim o /pt-br para o site na língua portuguesa, ok? Muito bem, vamos ver então aqui como é que está esse site hoje. Pode ser que quando você vai baixar tenha mudado um pouquinho, mas o principal que eu quero te mostrar aqui é, olha, ele tem aqui Visual Studio, né, que é o que eu vou mostrar agora. Ele tem o Visual Studio Code, que é o que eu falei que é mais reduzido um pouquinho. O Visual Studio Code é open source, ou seja, código aberto. Ele roda em Linux. Se você tem Mac, você pode também instalar esse cara daqui. Mas ele é reduzido, ele é menor, ele não tem tantos recursos quanto o outro tem, né? Mas eu consigo programar tudo? Sim, consegue, só que você vai ter que baixar os plugins para poder montar a programação na linguagem que você deseja. Mas ele consegue programar em Node, consegue programar em C, consegue programar em VB, em C#, tudo que você quiser. Tem uma lista enorme, olha lá, Python, conforme está aqui na imagem aqui, ó, Python, né? Python aparecendo, então é uma lista muito grande aqui parruda, e você tem vários recursos, só que tem que baixar plugin a plugin conforme o seu gosto, conforme o que você vai realmente precisar, tá bom? Bom, então essa é a principal diferença dos dois, e ele tem aqui para o pessoal de Mac, ele tem um Visual Studio para Mac, né? Então se você tem Mac, você vai vir nessa opção aqui. Como eu estou com Windows, eu vou nessa primeira opção aqui, baixar. E aí ele me dá três opções. Eu tenho o Visual Studio Community, Professional e o Enterprise. O gratuito é o Community.
E eu tenho também o Professional e o Enterprise. Só que esses dois aqui são normalmente para empresas, né? Ah, mas eu sou empresa, quando é que eu compro o Professional e quando é que eu compro o Enterprise? Bom, normalmente o Professional é para pequenas empresas, para grupos reduzidos, equipes reduzidas e tal, aí vai utilizar o Professional, né? Ele tem um valor mais em conta do que o Enterprise. O Enterprise ele é completão, tem tudo dentro dele, né? Os outros também têm, os outros são muito completos, você faz tudo, ainda mais você sendo um desenvolvedor sozinho, trabalhando sozinho ou com uma equipe reduzida, você consegue desenvolver teu software de ponta a ponta, fazer tudo, acesso a banco de dados completo, tá? Mas o Enterprise tem recursos avançados, tipo, por exemplo, trabalho em equipe, testes, simulação de teste de carga. Então tem recursos muito avançados, né, que na maioria das vezes você só vai precisar se estiver numa grande empresa. Tá? Bom, então o nosso foco é instalar o Community, que é o ideal para quem está começando. E ele é gratuito. Então é esse que nós vamos baixar. Então vamos clicar aqui no Community. Muito bem. Agradecemos por baixar. O download começará e pronto, aqui está aqui o download fazendo aqui. Ó. Aí eu clico aqui e já vou dar um abrir. Pronto, e aí ele já começa já a instalação direta, né? Eu cliquei no abrir, ele já entra já executando e já vai em frente. Aí ele me pede aqui para confirmar, olha, Visual Studio Installer. Né? Antes de começar, precisamos definir algumas coisas para que você possa configurar a instalação, né? Blá blá blá, vamos dar aqui um continuar e seguir em frente, tá? A instalação não é complicada, tem uma tela mais avançada que eu vou mostrar daqui a pouco, quando ela aparecer. E aí eu vou explicar o que você deve marcar ali de acordo com o que você deseja, tá? Bom, ele vai fazer o download, então eu tenho aqui baixando e embaixo instalando. Então ele nesse momento ele está baixando, depois ele vai passar pelo processo de ir instalando. Esse pedacinho pode demorar um pouco, até que está indo rápido. Eu ia acelerar o vídeo, mas já que está indo rapidinho, vamos aguardar um pouquinho, tá? Pode ser que o de instalação demore um pouquinho, por isso eu vou dar uma pausa e vou dar uma acelerada no vídeo. Está indo bem rapidinho, então vou deixar rolando. Olha, ele já baixou e já instalou para mim, tá? Instalado. Agora ele tá montando aqui a IDE e vai abrir para mim a tela de configuração da instalação, que eu vou mostrar em seguida. Muito bem, carregando, fazendo a instalação, ele está montando aqui a minha tela aqui, que ele chama de Visual Studio Installer. Montou, tá? E aí, só para vocês saberem, eu já tenho nessa máquina instalado um Visual Studio 2017 e estou instalando o Visual Studio 2019. Tá? Preciso desinstalar o 2017? Não. Você pode ter Visual Studio 17 na mesma máquina ter o Visual Studio 2019. Não dá conflito, não dá nenhum tipo de problema, é excelente. Você pode ter várias versões do Visual Studio instaladas e rodando no mesmo PC, no mesmo computador, tá bom? Bom, terminado de montar, ele me entrega essa tela daqui. E essa tela daqui, o que ele quer que eu faça aqui? Ele quer que eu defina quais os módulos ele deve instalar. Então é como se ele estivesse perguntando aqui para mim, olha, o que você vai fazer, com o que você vai trabalhar, né? De acordo com o que eu marcar aqui, ele vai instalar. Se eu não vou trabalhar com aquele determinado assunto, eu nem instalo, porque aí ele não vai nem instalar, né? Vai ficar mais rápida a instalação, muito mais rápido para você. Bom, como eu dou aula, como eu ensino, como eu utilizo muito dessas linguagens, aqui eu tenho que instalar. Eu vou dar uma visão geral para vocês. ASP.NET Desenvolvimento Web. Esse quadradinho aqui, ó, essa primeira opção você vai marcar se você for desenvolver sistemas web, né? A maioria dos desenvolvedores sempre precisa desenvolver um sistema web,
Não tem jeito. O principal, né? Talvez o principal aqui a marcar é esse carinha daí. Tá? Com esse cara daqui você vai desenvolver C# para a web. Então você vai poder criar uma página HTML com JavaScript e utilizar o C#, conforme a gente falou agora há pouco. Então eu vou marcar esse carinha daqui. E ele diz aqui, olha, HTML, JavaScript, containers, inclusive suporte a Docker, que está muito usado hoje em dia, né? Vamos falar também em outro vídeo, vamos falar sobre Docker também, o que é, como utilizar e como colocar para funcionar um Docker em seu PC. Muito legal e muito interessante. Inscreva-se para ser avisado. Desenvolvimento para Azure, né? Então, se você quer desenvolver aqui para a plataforma na nuvem da Microsoft, que se chama Azure, você vai marcar esse carinha aqui. Eu não vou marcar nesse momento. Desenvolvimento Python. Ah, eu programo Python. Opa, então pode marcar esse carinha aqui. Ah, eu quero aprender. Marca, porque aí ele já instala, já deixa instalado. Ah, mas eu não quero instalar agora, posso instalar depois? Sim, pode. Você tem como acessar a relação de seus programas instalados, né? Clicando na janelinha do Windows no cantinho esquerdo inferior do seu Windows, né? E ver todos os teus programas instalados e lá junto com o Visual Studio você vai ver escrito Visual Studio Installer. Você clica nesse cara, vai abrir essa janela de novo. Só que ele vai abrir com o que você já tem. E aí ele te permite incluir um outro e mandar instalar. Então, ou seja, é sempre possível chamar de novo o installer e mandar instalar um novo que você não tinha mandado instalar antes, tá bom? É possível sim. Você pode começar, se você está começando agora, eu recomendo você só marcar esse carinha daqui e deixa eu ver se tem mais algum aqui para você. E talvez o desktop aqui também é importante. Tá? Para quem está iniciando programação, vai fazer os seus primeiros cursos e tal, esses dois aqui que estão marcados aqui são os mais importantes. Esse aqui de cima que é programação para fazer sites, para fazer sistemas para web, e esse aqui de baixo que é programação para desktop. O que é programação para desktop? São aquelas aplicações de janela que fecha quando você clica no X, né? Qualquer tipo de aplicação que roda local na tua máquina. Por exemplo, quando você abre um editor de texto, né? Um Word, por exemplo, alguma coisa assim, você está rodando uma aplicação desktop do Windows, que é uma aplicação de janela, de janelinhas que rodam local no teu PC. É esse cara daqui. Bom, a gente tem esse aqui de baixo também, o desenvolvimento de plataforma universal do Windows. O que é essa daqui? Essa daqui são aqueles aplicativos da Microsoft que vão ficar lá na loja para a pessoa baixar e é uma forma de você também construir aplicativos, só que para a loja da Microsoft. Aí você vai clicar esse cara daqui. Esse cara daqui é o mobile. Ah, eu vou marcar esse aqui porque eu trabalho, tá? Para quem está começando agora, não preciso. Esse daqui é o Xamarin, ou seja, programação mobile, né? Ou mobile, para .NET. Você vai conseguir desenvolver aplicativo tanto para Android quanto para iOS, tanto para Android quanto para iPhones, né? E aplicativos nativos, utilizando o Xamarin. Então é muito bacana, mas não é para quem está começando, tá? C++, tem que saber C++. Você sabe C++, vai trabalhar? Marca esse aqui. Node, vou marcar porque eu vou trabalhar. Python, vou marcar. O que mais que eu tenho aqui? Desenvolvimento de jogos com Unity, se você for fazer. Desenvolvimento de jogos com C++. Processamento e armazenamento de dados. Esse eu vou marcar. Porque ele tem a opção de recursos aqui para utilizar SQL Server. Por isso é que eu estou marcando. Desenvolvimento de extensões para o Visual Studio. Então, se você quiser, mas normalmente quem está iniciando não vai marcar, tá? E desenvolvimento multiplataforma com .NET Core. .NET Core é o que há de mais novo aí da Microsoft. E o bacana desse cara daí é que você pode desenvolver um sistema para rodar em outros sistemas operacionais. Por exemplo, Linux.
vou fazer um sistema que eu quero que rode tanto no Windows, quanto quero que rode no Linux, como quero que rode também no Mac. Então eu vou usar esse carinha daí, o .NET Core. Tá? E por isso que ele fala aqui, o desenvolvimento multiplataforma com .NET Core. Vamos marcar? Marquei aqui para mim. E desenvolvimento para Linux com C++. Eu quero desenvolver para Linux com a linguagem C++. Aí você vai marcar esse cara daí, tá bom? Bom, é isso. Então, para fazer a instalação, você tem que fazer essa configuração toda daqui, né? E clicar simplesmente aqui no instalar. Somente isso. O resto principal já vem tudo marcadinho aqui. É só isso que você vai fazer e aguardar a instalação ser feita. A instalação demora um pouquinho, por isso eu vou... Bom, então depois de esperar um pouquinho, ele terminou a instalação e ele me mostra então essa janela que está aqui do lado. Essa janela não tem nada o que fazer, ele só faz uma pergunta ali se eu quero autenticar no Azure, né, num Active Directory do Azure. Se você tiver algum que você esteja cadastrado, você deixa marcado, senão você pode desmarcar ali e simplesmente clicar no botão aqui, entrar e segue em frente. Bom, aí aparece essa imagem aqui, e essa imagem é para você escolher o tema que você vai escolher. Você pode, no Visual Studio, trabalhar com um fundo ou escuro, ou um fundo médio, ou um fundo bem clarinho, como aquele claro que tem ali do lado. Eu vou deixar o azul, vou deixar o que está padrão, até porque se eu quiser depois mudar, você consegue dentro do Visual Studio, entrando em Options, você consegue alterar isso aí, tá bom? E clicar no botão iniciar aqui, e aí o Visual Studio vai entrar, vai executar com aquele tema que está marcado ali. Ok, e aí o Visual Studio ele inicializa, e quando ele se inicializa, ele abre essa telinha daqui que vocês estão vendo, e ele te dá algumas opções aqui, tá? Eu não vou entrar em muito detalhe, porque o objetivo desse vídeo não é mostrar o Visual Studio, nem ensinar a usar o Visual Studio. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso, como usar o Visual Studio, dicas de como utilizar da forma correta e quais as opções aí que você encontra dentro dessa poderosa IDE de desenvolvimento de software que é o Visual Studio, tá bom? Bom, mas nesse vídeo aqui não é esse o objetivo, mas vamos ver a carinha do Visual Studio abrindo. Para isso eu vou aqui na opção que aparece aqui embaixo, olha, continuar sem código. Vou clicar aqui nesse cara daqui e ele vai me abrir o Visual Studio de uma forma vazia, sem nenhum template, né, para que eu comece a trabalhar com ele do zero. Ok, abriu aqui, essa é a carinha do Visual Studio, então, sem carregar nenhum template de início, tá bom? Bom, é isso, então esse é o objetivo desse vídeo aqui, espero que você tenha gostado, não esqueça de fazer a sua inscrição para ser avisado nos próximos treinamentos, ok? Até o próximo vídeo.